Dia 16 de março de 1990. O Brasil inteiro acorda e descobre que não pode sacar o próprio dinheiro. Não importa se você tinha 1.000, 10.000, 100.000 na poupança. O governo simplesmente travou tudo. 80 bilhões de dólares congelados, literalmente, da noite para o dia. E esse tipo de atitude do governo não é algo do passado. Em 2024, o governo pegou 8 bilhões de cidadãos. E isso passou despercebido do público em geral. 35 anos depois, os dados mostram que o brasileiro continua guardando 97% do seu patrimônio dentro do mesmo sistema que fez isso com ele. Nesse vídeo, eu vou te mostrar como o maior trauma financeiro da história do Brasil moldou o comportamento de uma geração inteira. E por que, paradoxalmente, a maioria dos investidores brasileiros ainda não se protegeu. Também vou te contar o que aconteceu em 2024, que se aproxima levemente do confisco que algumas pessoas viveram em 1990. Mas antes da gente seguir para o vídeo, eu queria fazer um convite para você. Eu deixei um link aqui embaixo do WhatsApp do meu time, de um consultor do meu time. Esse cara, ele pode te ajudar a investir da melhor forma o teu dinheiro dentro do mercado cripto. Isso, óbvio, com a minha ajuda. André, estou no mercado desde 2015 e ajudei investidores de alta renda a fazer as melhores alocações de investimentos. Se você ficou curioso, clica no link, manda um oi, que ele pode te ajudar. Agora, vamos pro vídeo. Para entender a gravidade do que aconteceu, a gente precisa voltar para aquele momento. Vamos lá. O Fernando Collor tinha acabado de tomar posse, literalmente um dia antes. E a ministra da Economia dele, Zélia Cardoso de Mello, foi à TV e anunciou: a partir de agora, todo o dinheiro acima de 50 mil cruzados novos, que na época que valia mais ou menos ali uns 1.300 dólares, ficaria bloqueado, congelado por 18 meses. Pensa no que isso significa na prática. Imagina que você acorda amanhã, descobre que só pode sacar R$ 12.250 da sua conta. O resto, travado, 18 meses. Você não decide, o governo decidiu por você. E não foi pouca coisa. No total, foram 80 bilhões de dólares bloqueados. 2/3 de todo o dinheiro que circulava no Brasil simplesmente sumiu do sistema de um dia para o outro. Empresas quebraram porque não tinham capital de giro para pagar funcionários. Aposentados que dependiam da poupança para viver ficaram sem nada. Tem relato de suicídio, de gente que simplesmente não aguentou. E sabe o que é mais doido? O objetivo era nobre. A inflação no Brasil estava em 84% ao mês. É isso mesmo, ao mês. Então o governo olhou e falou: a única forma de resolver é tirando dinheiro de circulação. E ele tirou. Só que tirou junto a dignidade de milhões de pessoas. E aqui é onde a coisa começa a degringolar também. Porque o Brasil não foi o único. 11 anos depois, em 2001, a Argentina fez a mesmíssima coisa. Chamaram de corralito. Todas as contas bancárias do país foram congeladas. Cada argentino só podia sacar 250 pesos por semana. Quem tinha dólar na conta, perdeu acesso total. O resultado? Protestos violentos, o presidente renunciou, o país entrou em colapso. Em 2013, Chipre, o governo, para salvar o sistema bancário, confiscou 30% de qualquer conta que tivesse mais de 100 mil euros. Sem aviso, sem negociação, simplesmente pegou. Em 2019, o Líbano. Lá eles proibiram saques em dólar. Até hoje tem gente que não recuperou o dinheiro. Você percebe o padrão? É como se fosse um manual que os governos seguem quando a crise aperta. Primeiro dizem que é temporário, depois dizem que é necessário. E no final, o dinheiro é seu, mas você não pode usar. E daqui a pouco eu vou te mostrar um episódio que aconteceu aqui no Brasil em 2024 e que quase ninguém percebeu, mas era um sinal muito claro. Agora, a resposta automática que todo mundo dá quando eu falo disso. Mas André, isso não pode acontecer. Mudou-se a Constituição. É verdade. Em 2001, o Congresso aprovou a Emenda Constitucional número 32. Essa emenda proíbe expressamente que o governo use medida provisória para confiscar poupança ou qualquer ativo financeiro. Então, tecnicamente, o caminho que o Collor usou em 90 está bloqueado. Mas esse é um mas muito importante. Governos mudam constituições, emendam constituições. É isso, de fato, que a emenda significa, né? A mesma Constituição que hoje proíbe o confisco é a mesma que foi emendada lá atrás. Quem emendou uma vez, pode emendar de novo. E aqui a gente precisa ser bem justo. Eu não estou dizendo que vai acontecer amanhã. Eu estou dizendo que a proteção não é um muro de concreto. Ele é mais como uma cerca de madeira. Funciona enquanto ninguém decide derrubá-lo. E agora deixa eu te falar algo que me lembra o confisco do Collor. Em 2024, o governo brasileiro aprovou uma lei
que essa lei permitiu que o Tesouro Nacional incorporasse valores esquecidos em contas bancárias. Dinheiro de gente que simplesmente não foi lá buscar. Quanto foi isso? 8 bilhões e meio de reais. O governo disse que não era confisco, que as pessoas tiveram prazo para resgatar. Mas o fato é, dinheiro que estava em conta dos cidadãos brasileiros foi transferido para o caixa do governo. Não estou dizendo que é a mesma coisa que o Collor fez, mas a direção é parecida. O governo precisou de dinheiro, olhou para o sistema bancário e foi lá e pegou. E se você está achando essa análise relevante, faz o seguinte, deixa o like. Sério, o like não é vaidade, é o que faz o algoritmo mostrar esse tipo de conteúdo para mais gente. E se você ainda não é inscrito, considere se inscrever. Toda semana tem análise nova aqui, com dados, sem nenhum hype. Bom, vamos à parte que mais me incomoda como pesquisador. A OECD, que é a organização que reúne as maiores economias do mundo, fez uma pesquisa sobre confiança do governo. E os dados do Brasil são brutais. Só 25,9% dos brasileiros confiam no governo federal. 14% confiam no Congresso. E em partidos políticos, 7,6%. É como perguntar se você confia na dentista e quase todo mundo dizer não, mas senta na cadeira mesmo assim. É exatamente isso que o investidor brasileiro faz. Segundo a Ambima, 41% dos investidores brasileiros tomam decisões financeiras orientadas pelo gerente do banco. O mesmo banco que em 90 fechou a porta na cara de quem tentou sacar o próprio dinheiro. E aqui o número mais revelador. O patrimônio total dos investidores brasileiros, pessoas físicas, chegou a 7,9 trilhões de reais em 2025. Quase 60% disso está em renda fixa. A esmagadora maioria denominada em reais. Pensa nisso, a pessoa não confia no governo, mas guarda praticamente tudo que tem numa moeda controlada por esse governo, dentro de um sistema que esse governo regula, em produtos que esse governo pode taxar, congelar ou diluir com a própria inflação. Isso tem um nome em finanças, chama home bias. É a tendência de investir quase que exclusivamente no seu próprio país. Nos Estados Unidos, o home bias é forte, no Japão também é forte, mas no Brasil é absurdo, porque aqui você combina o home bias com desconfiança declarada. O investidor sabe que o chão pode tremer, mas também não sai do prédio. E aí vem a pergunta que eu quero te fazer. Se você desconfia do governo e os dados dizem que a maioria desconfia, por que 97% do que você tem está dentro do alcance dele? Eu não quero entrar aqui em um papo de compra Bitcoin que vai subir. Isso é verdade, mas não é o intuito desse vídeo. O que eu quero é te mostrar a conclusão lógica de tudo que a gente viu até agora. Se o risco é que um governo, em momento de crise, pode restringir acesso ao seu dinheiro, e a história mostra que isso acontece no Brasil, na Argentina, em Chipre, no Líbano, então a pergunta racional é, existe algum ativo que nenhum governo do mundo consiga confiscar? E a resposta é sim. Existe um Bitcoin em autocustódia. Deixa eu explicar o que isso significa de forma bem simples. Imagina que seu dinheiro hoje está num cofre dentro de um prédio. Esse prédio é o sistema bancário. O governo tem a chave mestra desse prédio. Se ele quiser, ele tranca a porta e você não entra. Foi exatamente isso que aconteceu em 1990. Agora imagina um cofre que não fica em prédio nenhum. Ele fica na sua cabeça, literalmente. 12 palavras que você memoriza e com essas 12 palavras você acessa seu dinheiro de qualquer lugar do planeta. Não tem banco, não tem governo, não tem intermediário. É só você e uma rede com milhões de computadores espalhados pelo mundo que validam que aquele dinheiro é literalmente seu. Isso é o Bitcoin em autocustódia. Não é teoria, não é ficção científica, é tecnologia que existe desde 2009 e que nenhum governo do mundo conseguiu confiscar. Mas André, esse negócio de Bitcoin não é arriscado? Claro que é. Tudo é arriscado. A pergunta é, arriscado comparado com o quê? Comparado com manter 100% do patrimônio dentro do sistema que já confiscou uma vez? E eu nem estou dizendo para jogar tudo em Bitcoin. A própria BlackRock, que é a maior gestora de ativos do planeta, com mais de 9 trilhões de dólares sob gestão, recomenda uma alocação de 1 a 2% no portfólio em Bitcoin. 1 a 2%. Porque essa fatia pequena já funciona como seguro. É como ter um extintor de incêndio em casa. Você torce para nunca precisar, mas se precisar, ele está lá. E sabe qual é a diferença fundamental? Se amanhã o governo brasileiro decidir mudar a Constituição de novo, você sabe que constituições mudam, seu real no banco está na mão deles. Mas o Bitcoin na sua carteira de autocustódia não está na mão de ninguém, só na sua.
Estamos caminhando para o final do vídeo e eu quero fechar com uma reflexão. O Plano Collor completou 35 anos em março de 2025. Collor foi preso logo depois. O Brasil mudou a Constituição, criou proteções, tudo certo. Mas a pergunta do título desse vídeo não é se o governo vai confiscar seu dinheiro de novo. É se ele pode. E a resposta honesta é: se tudo que você tem está denominado em reais dentro do banco, regulado por um governo que a maioria da população não confia, a resposta é sim, ele pode. A proteção real não é uma emenda constitucional. Emendas mudam. A proteção real é ter parte do seu patrimônio fora do alcance de qualquer governo do mundo. E hoje, pela primeira vez na história, isso é possível. Eu sou André Franco, fundador da Bush Research. Se esse vídeo faz sentido para você, se inscreve no canal. Toda semana tem análise nova, com dados reais e sem hype. E me diz nos comentários, você viveu o Plano Collor? Alguém da sua família perdeu dinheiro naquela época? Eu quero ouvir suas histórias. Nos vemos no próximo vídeo.